Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de convidá-los a estudarmos os ensinamentos de Meixo Sama. A intenção é que toda semana nós postemos um vídeo com algum ensinamento de Meixo Sama para que nós possamos buscar através da leitura o legado de Meixo Sama, o que Meixo Sama realmente nos ensina, o que realmente nós temos que fazer em algumas situações e como evoluir espiritualmente. Então, assim, o jorei é extremamente importante, nós evoluímos através do jorei, mas nós precisamos também evoluir, expandir a nossa mente através dos ensinamentos de Meixo Sama. É como se Meixo Sama estivesse conversando com a gente através das letras, através dos ensinamentos. Então é importante que nós também busquemos informações, dúvidas, esclarecimentos, tudo aqui nos alicerces de Meixo Sama. Eu gostaria de começar com o Alicerce do Paraíso volume 1, tá? Essa é a versão nova, mas eu acredito que também quem não tem essa versão possa estar utilizando a versão antiga também, porque alguns ensinamentos mudaram os títulos, mas a essência é a mesma. Mudaram algumas palavras, sei lá, alguma frase, mas o conteúdo, a essência continua a mesma. Então acredito que alguns ensinamentos que escolhermos vai estar também nos antigos, tá bom? Então hoje eu gostaria de estudar com os senhores o nascimento do novo mundo, tá? Então eu vou ler e se eu achar necessário, de repente, se nós concordarmos, a gente dá uma esclarecimento sobre isso, né? Sobre o que a gente entendeu. Então vamos lá. Nascimento do novo mundo. Eu sempre afirmo que a Igreja Messiânica não é apenas uma religião. A religião é uma parte da Igreja Messiânica. Então, qual seria a denominação apropriada? Na verdade, a mais adequada seria Construtora do Novo Mundo. Entretanto, como isso pareceria o nome de uma empresa construtora, escolhi chamá-la por enquanto Igreja Messiânica. Seu projeto consiste em promover o progresso e o desenvolvimento da cultura, conciliando as ciências materialistas e espiritualistas. Sabemos que a cultura alicerçada na ciência avançou e ainda hoje continua avançando velozmente, ao passo que a cultura espiritualista, que é a religião, caminha lentamente. A religião pouco progrediu desde o seu surgimento, há alguns milhares de anos, quando a cultura estava em seu estágio inicial. Isso explica a grande distância que surgiu entre ela e a ciência. Como resultado, esta última veio a destacar-se, e a parte espiritual distanciou-se, a ponto de desaparecer da nossa vista. Por fim, o ser humano ignorou o espírito e chegando a convencer-se de que somente a ciência representa a cultura como um todo. Ajoelha-se diante dela e se satisfaz com sua condição de escravo. Esta é a situação do mundo atual. Por acaso o ser humano não dá provas disso, entregando sem nenhuma preocupação nas mãos da ciência o que ele tem de mais precioso que a vida? Embora a ciência de fato não lhe dê garantia. Embora a ciência de fato não lhe garanta a vida, o homem contemporâneo não percebe isso e continua depositando-lhe cega confiança. Deus compadeceu-se dessa cegueira e, através de mim, atualmente está procurando ensinar à humanidade, por meio dos fatos, que a vida não pertence à matéria, que ela é invisível aos olhos humanos, embora possua existência inegável e está sob seu domínio. A melhor prova consiste no fato de que cada vez mais pessoas desenganadas pela medicina materialista estão sendo curadas pelo poder divino. Surge então naturalmente a seguinte dúvida: por que uma questão tão importante que diz respeito à própria vida permaneceu na obscuridade? Imagino que isso ocorreu pela necessidade de impulsionar até certo ponto a cultura alicerçada na ciência. Tal acontecimento faz parte do plano de Deus e é um fenômeno passageiro, próprio de um período de transição. Em relação a isso, Deus vai corrigir esse desequilíbrio e esclarecer o campo da atuação das ciências materialistas e espiritualistas. Assim, ambas acertarão os passos, progredindo e desenvolvendo-se para propiciar o nascimento de um mundo verdadeiramente civilizado. Em resumo, o velho mundo que existiu até os dias de hoje acaba aqui para que um novo mundo seja construído. Portanto, pode-se dizer que desempenha a função de parteiro desse nascimento.
30 de julho de 1952. Eu sempre esqueço de colocar o título a data do ensinamento. E isso é importante, né? Pra gente poder também conhecer. Pra gente saber quando que Meixo Sama estava escrevendo esse ensinamento. Então, gente, eu acredito que esse ensinamento é claro pra gente poder, que a gente tem que acreditar mais na parte espiritual, que a gente tem que acreditar mais em Deus, que a ciência progrediu sim, muito mais velozmente do que a espiritualidade, mas que agora chegou a um ponto que nós temos que buscar a evolução espiritual. As pessoas precisam entender mais da parte espiritual, as pessoas precisam buscar mais conhecimento espiritual, as pessoas precisam acreditar mais em Deus, se voltar mais para Deus. Eu acho até que a gente está vivendo uma fase aqui de pandemia, né? Todas essas mortes, que é o momento que a gente está se voltando, olhando mais para dentro de si, olhando mais para Deus. E é exatamente isso que está acontecendo, que Meixo Sama fala, né? Que a ciência, ela chegou ao seu ponto. Agora a gente tem que trazer a parte espiritual para isso. A gente tem que trazer para que elas caminhem lado a lado, para que elas, para que tudo faça sentido. Eu acredito até que tem uma pergunta aqui, né? Porque Deus permitiu que isso acontecesse. Porque a ciência, ela precisava evoluir. As pessoas precisavam construir as coisas, as pessoas precisavam progredir, né? Só que com isso as pessoas foram deixando a parte espiritual, deixando de buscar Deus, deixando de acreditar num plano maior por conta disso. Não, só a ciência existe, só a matéria existe, só que não, né? Se a gente for explicar, como é que a gente explica a vida? Tem várias teorias sobre o nascimento da vida, do planeta, mas de qualquer forma, mesmo toda essa explicação, ela tem um porquê, ela tem uma pessoa, alguém que soprou a partícula, que construiu a molécula, eu não sei, eu não entendo muito dessas coisas, mas as pessoas precisam começar a acreditar em Deus, as pessoas precisam começar a evoluir espiritualmente, porque só vai conseguir ultrapassar esses problemas, essas dificuldades, esses sofrimentos intensos, quem acreditar em Deus, quem buscar a evolução espiritual, quem pensar no seu próximo, né, que Meixo Sama fala que pra gente ser feliz a gente tem que acreditar, cuidar do próximo, do nosso semelhante, amar, respeitar, cuidar. Então eu acredito que é isso que a gente precisa fazer. Então eu acho até que a gente está no caminho certo, buscando os ensinamentos, como todos sabem, né? Eu já convidei, alguns vieram. Toda quinta-feira eu abri a minha casa para fazer a troca de jorei, para que nós possamos nos fortalecer espiritualmente também. Agora também uma vez por semana a gente vai postar os ensinamentos para que nós também consigamos abrir a nossa mente, para que a gente consiga evoluir também, né? Então eu acho que isso é muito importante. Vamos começar a nos preparar espiritualmente para o mundo que vai surgir, para o novo mundo que vai surgir. Porque isso é claro, com toda essa purificação que o mundo vem vivenciando, quando não é uma coisa é outra, que o mundo está passando sim por mudanças, que o mundo está sofrendo sim, está sendo destruído. Mas como Meixo Sama fala, ele está sendo construído, ele está sendo destruído, ele vai ser destruído, mas em contrapartida ao mesmo tempo vai estar sendo construído. Então acho que é isso que Meixo Sama está falando. A gente está vendo a purificação, a gente está vendo tudo que está acontecendo, então chegou o momento de nós construirmos juntos com essa purificação a nossa evolução, a nossa parte espiritual, buscar a nossa evolução, tá bom? Acho que é isso. Semana que vem eu gostaria de convidá-los de novo, né, para participar. Se tiverem alguma sugestão, mandem lá no canal, se inscreva lá para que a gente possa estar trocando ideias, tá bom? Muito obrigada e uma ótima semana para todos.